Oi meus amores, o meu nome é Ângela, o nosso canal é o Tarot Ângela Eternity, o que é o umbral na visão espírita. Olá meus queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus esteja com todos. No vídeo de hoje vamos falar sobre um dos conceitos mais conhecidos dentro da doutrina espírita, o umbral. O que é esse local no plano espiritual? Qual a sua função e o que podemos aprender com a sua existência? Com base nas obras clássicas como O Nosso Lar, de André Luiz, vamos explicar detalhadamente o que o umbral oferece no conceito prático para enfrentarmos os desafios espirituais com mais serenidade. Fiquem connosco até ao final, quero-vos pedir para subscreverem o canal, partilhem, comentem, deixem o vosso like, a vossa joinha, por favor. Bom, segundo o Espiritismo, a vida não termina com a morte do corpo físico. Quando desencarnamos, o espírito continua a sua jornada de evolução no plano espiritual e o seu destino será determinado pelo estado moral e vibracional que alcançou enquanto encarnado. Como ensina Allan Kardec no Livro dos Espíritos, após a morte, cada espírito vai para um lugar compatível com a sua condição mental, moral e espiritual. Um desses locais é o umbral, uma espécie de região de transição mencionada em várias obras espíritas. Mas, afinal, o que é o umbral e quem o habita? O umbral é descrito nas leituras espíritas como uma zona espiritual de sofrimento e purgação, onde se encontram espíritos que durante a vida física viveram em desequilíbrio moral e emocional. Um local de baixa vibração, carregado de dores, angústia e muitas vezes de tormentos que os próprios espíritos criaram para si. André Luiz, no livro O Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, descreve o umbral como uma região escura, densa e apreensiva, onde habitam aqueles que ainda não conseguiram libertar-se de sentimentos como o ódio, o rancor, a culpa e o egoísmo. Mas o importante é entender que o umbral não é um local de punição eterna, como o inferno descrito em algumas religiões. No Espiritismo, o umbral é um local de purificação onde o espírito passa por um período de reflexão e enfrenta as consequências dos seus atos para aprender e evoluir. E, por assim dizer, vai passar por um processo de cura espiritual. Desde que aceite essa cura espiritual, desde que aceite ser resgatado, o que pode levar muitos anos. Nem todos os espíritos desencarnados passam pelo umbral. Aqueles que durante a vida cultivaram virtudes como o amor, o perdão, a compaixão e o desapego material, geralmente seguem para regiões espirituais mais elevadas, como as colónias espirituais de auxílio e aprendizado, tal como descrito no Nosso Lar. No entanto, os espíritos que ainda estão presos a sentimentos negativos e vícios terrenos podem ser atraídos para o umbral. Por exemplo, espíritos que desencarnaram cheios de culpa, rancores ou materialismo, que não conseguem perdoar os outros ou a si mesmos, acabam por sintonizar-se nesta região de vibração densa, onde se encontram outros espíritos em condições semelhantes. Os relatos que nós temos são relatos de sofrimento, de dor, espíritos em perfeita agonia, gritos ensurdecedores. É um local escuro, em que não se vêem uns aos outros, não há grande visão uns dos outros, mas há um terror contínuo com os gritos de sofrimento uns dos outros. Ali muitas vezes enfrentam as suas próprias criações mentais, como ensinou André Luiz em Nosso Lar. Embora o umbral seja um local de sofrimento, ele tem um papel muito importante no processo evolutivo do espírito.
André Luiz descreve que o tempo que os espíritos permanecem no umbral varia de acordo com o grau de arrependimento e o desejo de mudança. Quando o espírito começa a despertar para a necessidade de evolução, é resgatado por equipas espirituais de socorro e levado para colónias de tratamento e recuperação. O umbral, portanto, é um local temporário. Não há eternidade no sofrimento, mas sim um processo de aprendizado. Como nos ensina a doutrina espírita, Deus é amor e justiça, e todos os espíritos, sem exceção, têm a oportunidade de se renegar e prosseguir. E como podemos evitar o umbral, ou pelo menos reduzir o tempo que passamos lá? A doutrina espírita ensina-nos que o caminho para evitar este tipo de sofrimento está no cultivo das virtudes, enquanto estamos encarnados. Praticar o amor ao próximo, o perdão, a caridade e a compaixão são formas de elevarmos a nossa vibração e sintonizarmos com esferas espirituais mais elevadas. A prece, a meditação e a busca constante pela reforma íntima são essenciais. Como nos ensina o Espírito Emmanuel, na obra Pão Nosso, devemos vigiar os nossos pensamentos e atitudes diárias, porque são eles que vão determinar o nosso estado espiritual após o desencarne. Lembramos que cada gesto de bondade e cada pensamento de amor contam na nossa jornada evolutiva. Outro ponto importante é que nós, encarnados, devemos ajudar os espíritos que estão no umbral através da prece. A oração, como nos ensina a doutrina espírita, tem o poder de elevar as vibrações, de trazer alívio aos espíritos que sofrem. Não se esqueçam que a melhor oração que vocês podem dizer é falar com o coração, mais do que qualquer oração que esteja escrita. Portanto, nada contra em acenderem uma velinha ao vosso ente querido, em mandarem dizer uma missa, ou em terem uma prece para Deus, ou pedirem elevação daqueles que já partiram, que encontrem a luz, que estejam em paz. Não há nada contra isso, pelo contrário. Quando oramos por eles, enviamos energia de luz e amor, que pode ajudá-los a despertar e a procurar a regeneração. Portanto, nunca subestimemos o poder da prece, tanto para nós como para eles, que estão em sofrimento no plano espiritual. A oração é uma ponte de amor e esperança que une todos os mundos. Em resumo, o umbral é uma região de transição, um local temporário de purificação para os espíritos que ainda carregam muitos apegos e desequilíbrios. Mas é também um local de esperança, porque todos os que ali estão têm a oportunidade de evoluir e alcançar esferas mais elevadas. A chave para evitar o umbral está nas nossas escolhas diárias, no amor, na caridade e na busca constante pela nossa melhoria moral. Atenção que no umbral existem outros planos, como o dos suicidas, está bem? Ora, que possamos todos cultivar o bem e a luz em cada gesto, para que a nossa jornada espiritual seja sempre em direção à paz e à felicidade plena. Que Jesus nos guie e nos ilumine sempre. Muita luz para todos, até ao próximo vídeo. E se este vídeo foi esclarecedor para todos vocês, não se esqueçam de deixar o vosso gosto, partilhem, comentem com os vossos amigos, subscrevam o canal para que eu continue a pôr este conteúdo sobre o Espiritismo. Deixem também as vossas perguntas nos comentários, ficarei muito feliz em responder. Portanto, que a luz divina esteja com todos vocês, que esteja com todos nós, não é? Comigo também. Portanto, que Deus nos ilumine a todos e que consigamos fazer esta jornada o melhor possível. E neste contexto de vos pedir que a luz divina ilumine nós todos, vou-vos pedir para que não usem os comentários para comentar algo depreciativo sobre nenhum canal ou alguém. Está bem? Vamos deixar esses comentários para o nosso íntimo.
não acho que seja o sítio apropriado para dizermos sobre o que gostamos ou não gostamos de alguém. Vamos simplesmente enviar a luz. Um beijo do tamanho do mundo, meus amores. Não se esqueçam de ser felizes e até já.